Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Eu sou a professora Giovânia, nós estamos aqui para iniciar uma nova disciplina, que é a História da Educação. Nesse momento conturbado de pandemia, nós não podemos estar presencialmente, mas vamos trabalhar em AD e tudo isso vai passar logo logo e nós vamos estar aí na FEMAF para presencialmente para discutir ideias, para que nós possamos estar aprimorando os nossos conhecimentos na nossa vida acadêmica e profissional. Nessa disciplina, nós vamos estar trabalhando, viajando aí por vários períodos da história, né? Na Idade Antiga, na Idade Medieval, Moderna e Contemporânea, para que nós possamos entender a origem e a evolução da história da educação mundial. E então eu poderia estar começando essa disciplina aqui com uma frase de Karl Marx, onde ele fala sobre a educação influencia e é influenciada pelo momento histórico pela qual nós vivemos, pela qual cada sociedade passa. Por isso mesmo, a necessidade da gente entender a história da educação na antiguidade, na idade medieval e, consequentemente, nos outros períodos da história. Tá? Então, falar da história da educação é falar da própria história, com suas teorias e, consequentemente, do papel enquanto ciência, da representatividade do passado das nossas sociedades, porque nós sabemos que, através dos tempos, o homem buscou várias formas de educar-se. Nem sempre foi igual a que nós vivemos. Por isso que o Karl Marx fala que a cada período a educação ela influencia no contexto do período histórico, né? Então, o homem ele buscou essas várias formas de educar-se para a sua própria sobrevivência e para o aperfeiçoamento cultural das sociedades. E ao longo da história, nós podemos observar, nem sempre a educação ela aconteceu da mesma forma, com os mesmos métodos, né? Então, a gente busca entender a história da educação nesses diferentes tipos ou nesses diferentes períodos da história, tá bom? E mesmo antes da antiguidade, a gente queria fazer uma ressalva, porque houve outros povos, né? Os primitivos, os australopithecus, o Homo neanderthal, depois veio o Homo sapiens sapiens, e daí o homem foi evoluindo segundo os nossos conhecimentos científicos, né? E a partir de então eu queria estar conversando com vocês sobre o período primitivo. Então, nem sempre existiu escola, mas já existia uma forma de aprender e também uma forma de ensinar, né? Nós sabemos que os adultos tinham uma relação, né, meio que distante, porque vocês sabem que naquele período do Paleolítico, Neolítico, né, principalmente do Paleolítico, o homem aprendeu várias formas, aprendeu as formas de se defender, aprendeu a buscar um local para se abrigar, e isso tudo não deixa de ser uma aprendizagem. E também ele usou, né, as paredes das cavernas para desenvolver o que nós conhecemos hoje de pinturas rupestres, justamente com o objetivo de registrar como eles viviam no cotidiano, para que outras pessoas tivessem acesso e pudessem entender o cotidiano da vida daquelas pessoas naquele período, né? Que hoje nós sabemos pouco sobre esse período pré-histórico chamado, né? Então,
Vamos lá. Aqui nós iniciamos os nossos slides a partir da antiguidade, do contexto da história da educação na antiguidade. Nós vamos estar fazendo um resumo aí de cada civilização, de cada período, né? Porque o tempo é um pouco resumido. Então, nós sabemos que na antiguidade houve o período oriental e o período também ocidental, né, onde foi surgindo cidades-estados, e com esse surgimento de cidade-estado, os povos foram se reunindo e se desenvolvendo, e a partir daí surgiram várias civilizações, né? No período oriental, nós podemos estar citando como grandes civilizações a China, por exemplo, a Índia, é, o Egito, né? E a gente sabe que cada uma dessas civilizações houve uma forma de desenvolver o sistema educacional de ensino. Eu gostaria de começar aqui com vocês a civilização egípcia, né? Fazendo uma ressalva sobre a civilização egípcia. Aqui do lado nós temos o mapa para que vocês possam localizar essa grande civilização, e a partir daí também vocês observam suas características, localização, experiências, técnicas de irrigação que eles desenvolveram, né? Com a experiência desenvolveram várias técnicas de irrigação, conhecimento na área de construção, que a gente pode estar citando aí as grandes pirâmides, um grande monumento que ainda é existente hoje, foram criadas, construídas pelos egípcios. Então eles dominavam dessa área do conhecimento da construção. Eles também, uma característica deles era as disputas de terras e também o saber não democrático, né? O saber não democrático. Embora a gente percebe que a civilização egípcia, ela também foi dividida em grupos, né? Construíram a própria pirâmide da sociedade. Quem estava em cima, no topo da pirâmide, era o faraó e os seus senhores da corte. Abaixo vinham os escribas, que eram pessoas de confiança do rei, e que eles desenvolviam funções administrativas, transcreviam também textos religiosos e etc. Os artesãos, né, que era uma classe mais empobrecida, vamos classificar numa terceira classe ou classe baixa, e os escravos, que eram pessoas escravizadas, condenadas de alguma coisa que teriam feito, algum crime praticado, e aí a partir daí eles se tornavam escravos dos grandes senhores ou do grupo da elite, como a gente conhece hoje. Bom, nós sabemos também que a educação ela não foi desenvolvida de forma igual para todos na civilização egípcia, né? Como nós acabamos de ver aí, os diferentes grupos sociais, e então essa relação direta entre o tipo de educação e a posição do indivíduo deveria do grupo social pela qual ele ocupava na pirâmide social. O objetivo era preparar o educando para uma vida prática, né? Desenvolveram vários métodos, quer dizer, o objetivo deles era preparar o educando para uma vida prática, naquilo que desrespeitava o interesse político daquela civilização. E para isso, para preparar esse educando, eles desenvolveram vários métodos: a memorização, a reprodução, a disciplina severa que era imposta a eles. O saber superior realizava-se geralmente nos grandes centros sob a direção da casta sacerdotal. Então, um saber maior, um saber científico, dava-se apenas para aquela classe da elite, para aquelas pessoas que tinham um poder aquisitivo mais elevado.
fins técnicos profissionais, que incluía astronomia, né? E hidráulica, a irrigação, que eles dominavam essa técnica também, e a medicina, né, que era também porque eles acreditavam, eram povos que acreditavam na vida após a morte, então as pessoas eles não eram enterrados, e sim mumificados, e os corpos eram feito o embalsamento para que eles, porque eles acreditavam na vida após a morte. E eles também desenvolviam várias ideias de química, né? Bom, as escolas funcionavam no Egito, as escolas funcionavam como templos e em algumas casas foram frequentadas por mais ou menos do que 20 alunos. A aprendizagem se fazia por transcrições de hinos, de livros sagrados, acompanhada de exortações morais e também de coerções físicas. Ao lado da escrita, ensinava também o que? A aritmética, né? Que era os cálculos com sistema de cálculos, basicamente isso, e complicados problemas de geometria associado também à agrimensura, conhecimento de botânica, zoologia, mineralogia e também da geografia. Então, a civilização egípcia, mesmo com todo o avanço que representava, caracterizava por uma sociedade dividida em classes, e assim também a educação se dividia, ou seja, a educação da civilização egípcia não era igualitária, não era igual para todos, né? Dependia da classe social pela qual o indivíduo ele estava inserido, né? Então, ao lado da educação escolar, também na civilização egípcia, havia a família, né? Havia o ensinamento da própria família, que era atribuída primeiramente à mãe e depois atribuída ao pai. E as dos ofícios que faziam nas oficinas artesanais e que atingia a maior parte da população, né? Que eles aprendiam para estar desenvolvendo o trabalho de artesanato. Bom, depois, né, aí nós colocamos como exemplo no período oriental a civilização egípcia, né? E na ocidental nós iremos colocar aí como exemplo para nós estudarmos um pouco a Roma, né? A civilização romana e também a civilização da Grécia, certo? Então, na Roma, por exemplo, o que era de influência para eles era a cultura geral, que se transformavam o homem num bom cidadão, a vida familiar, principal instituição considerada por eles, né? A principal instituição, educação visando formação no amor à pátria e no culto aos deuses, era prioridade também para eles, autonomia da educação paterna, educação pela vida e para a vida. O jovem romano era acompanhado pelo pai e as meninas sob vigilância da mãe, ou seja, era preparado para os afazeres da casa e também de boa esposa, né? Então, logo depois surgiram outros tipos de processo educativo, que foi as escolas elementares. E o que eram essas escolas elementares? Tratavam-se de escolas primárias que ensinavam os alunos apenas a ler e escrever e aos cálculos. Essas escolas elas funcionavam em locais alugados ou em casas de ricos, de pessoas que tinham um poder aquisitivo mais elevado, que poderia oferecer esse espaço.
e as crianças eram acompanhadas pelos pedagogos, né, que significa cuidar de criança, ensinar a criança com rígida disciplina, né? Eles eram muito disciplinados, tá bom? A finalidade também era complementar a educação familiar por uma formação utilitária e realista, né? Porque a família, na civilização romana, eles já ensinavam a ler e a escrever. Então, quando surgiu esses outros processos de educação, surgiram esses novos espaços, foi para uma complementação pela qual a família já desenvolvia nas suas casas. Então, visava também a socialização do educando e sua integração nas tradições patrióticas da cidade, ou seja, a socialização e o amor à pátria, né? Defender a pátria a qualquer momento, a qualquer custo. Surgimento de uma educação que transbordava os limites e interesses locais e nacionais da cultura romana. Então, isso é muito interessante também, embora eles não estavam tão preocupados em qualificar melhor os jovens, mas a gente percebe que já existia uma evolução, né? Uma evolução aí no contexto da história da educação, certo? Bom, formação do caráter do educando. Principal valor do processo educativo passou a ser a formação do caráter do educando, sem sentido universal e humanista, né? Eles tinham como valorização, importância, a questão do caráter, da moralidade, né? Da virtude. Então, surgiram também inúmeras características nesse período aí da civilização, da história da educação na civilização romana. O protótipo do homem humanista, que era o orador, e também foi esse humanismo que possibilitou a reunião dos diversos povos para a formação do Império Romano, tá bom? A gente poderia também ainda fazer algumas colocações em relação a esse período romano, que lá na civilização romana não existia uma democratização, de fato, né? A democratização que a gente sabe que é a liberdade de expressão. Eles eram muito rígidos e eles tinham uma disciplina rigorosa. A educação também dava ênfase à formalidade moral e física. Por exemplo, formar as pessoas para a guerra, né? E o ideal também de direito e deveres pela qual eles deveriam cumprir. A educação na Roma arcaica teve também, sobretudo, um caráter prático, familiar e civil, destinada a formar, em particular, os civis romanos, superior aos outros povos pela consciência do direito como fundamento da própria romanidade. Os civis romanos, porém, formado antes de tudo em família pelo papel central do pai, mas também da mãe, por sua vez menos submissa e menos marginal na vida da família em comparação com a Grécia, com a civilização grega. Aí nós vemos também o processo educativo requeria 3 fatores: as disposições naturais, a instrução pela qual eles recebiam e também a prática. O educador devia levar em consideração a individualidade de cada educando, procurando, sobretudo, guiá-lo para o aperfeiçoamento moral, à virtude. O Estado possuía meios de garantia, educação coletiva, pública, visando a formação dos cidadãos, do homem público, político e humanístico.
e também ainda saber relacionado com o comportamento moral do educando. Os romanos estabeleceram práticas escolares como o ditado de fragmentos de texto, a necessidade de exercícios ortográficos, a memorização como prática educacional, a análise de frases e palavras e a construção dos pensamentos estudados em diferentes formas de expressão ou composição literária, né? Então, a civilização romana estabeleceram essas práticas para que eles pudessem, através dessas características, melhorar o desenvolvimento intelectual. Aí nós vemos por último aí a educação grega, né? A educação grega que teve influência de vários nomes que até hoje é muito falado, muito discutido, muito mencionado, né? O Platão, o Aristóteles, o Sócrates, né? Aonde eles discutiam ideia e fazia com que os jovens daquela época parissem ideias, parissem conhecimentos, que buscavam, através dos questionamentos, descobrir a verdade, através da racionalidade humana. Então, isso foi muito interessante e muito influente na Grécia, na civilização grega, pelo fato deles estarem sempre buscando a verdade através dos questionamentos. Então, no período grego, da civilização grega, nós podemos tá também fazendo um resumo, que foi o berço da civilização, tendo como seus principais representantes o Sócrates, o Aristóteles e também o Platão. Tendo também como princípio o desenvolvimento individual do ser humano. Esse era o principal objetivo dele, que cada pessoa, o homem pudesse se desenvolver na sua individualidade, desenvolvendo aí o seu raciocínio crítico. A preparação para o desenvolvimento intelectual da personalidade da cidadania e ideias pautadas pela liberdade política e moral no desenvolvimento intelectual daquele período. Tá? Então, gente, neste período, as crianças viviam a primeira infância em família, né? Assistida pelas mulheres e submetidas à autoridade do pai, que poderia reconhecer ou abandonar, que escolhia seu papel social e era o seu tutor. Né? A infância não era valorizada em toda a cultura antiga, era uma idade de passagem, da passagem ameaçada por doenças, incertezas, portanto, se fazia necessário, no mínimo, o investimento afetivo pela qual eles priorizavam naquele período, certo? A educação grega, ela era centrada na formação integral do indivíduo. Quando não existia a escrita, a educação era administrada pela própria família, conforme a tradição religiosa que existia. E a transmissão da cultura grega se dava também através de inúmeras atividades coletivas, né, festas, banquetes, reuniões que eram desenvolvidas naquele período. A escola ainda permanecia elitizada, atendendo apenas a classe de poder aquisitivo maior, né, atendendo aos jovens de famílias tradicionais da antiga nobreza ou dos comerciantes que enriqueciam durante aquele período. A visão que os gregos tinham do mundo os distinguia de todos os demais povos do mundo antigo. Por isso, hoje, a gente faz uma menção a essa civilização grega, pela qual influenciou muito os jovens naquela época a descobrir, né, ou a trazer o pensamento crítico
né, quando eles discutiam ideias e que eles sempre questionavam uns aos outros para obter as respostas. Colocaram a razão acima dos seus mitos, né, porque vocês sabem que antes do surgimento da filosofia, existia a mitologia grega, pela qual os fenômenos naturais e todos os problemas sociais eram traduzidos por essa mitologia. E a partir daí, quando foi surgindo os conhecimentos filosóficos, a influência, os questionamentos, as indagações, eles começaram a entender melhor o porquê fatos ocorriam, né? E glorificavam o homem como o ser mais importante do universo pela racionalidade, pelo poder de raciocínio que eles tinham, tá bom? E aí também na cidade de Atenas, os atenienses acreditavam que sua cidade e estado iria tornar-se mais forte se cada menino desenvolvesse integralmente as suas aptidões, ou seja, ele escolhesse aquilo que eles realmente queriam fazer. O Estado não controlava os alunos e também as escolas. E um garoto ateniense encontrava na escola aos 6 anos, entrava na escola aos 6 anos e ficava sobre os cuidados de um pedagogo, né? Como nós já falamos anteriormente, os pedagogos eram responsáveis pelas crianças, né? Que significa mesmo, pedagogo é o cuidar, o ensinar as crianças, e eles ficavam sobre esses cuidados dos pedagogos. E esses pedagogos, eles ensinavam aritmética, literatura, música escrita e educação física. O aluno decorava muitos poemas e aprendia a fazer parte dos cortejos religiosos lá na cidade de Atenas. Os gregos antigos não contavam com uma educação técnica para preparar os estudantes para uma profissão ou negócio bom cidadão. A partir dos gregos surge outro modelo do processo educativo. A partir dos gregos, né, da civilização grega, surge outro modelo de processo educativo. Do homem que procura a sabedoria sem jamais possuí-la totalmente. Do homem que, em vez de transmitir conhecimento, desperta no outro o ideal de quem procura. Prepara o educando para a vida, considerando como aventura e não como quadro estratificado. Então, a gente observa aí nessas diferentes civilizações, a história da educação, ela começou a ser desenvolvida de várias formas, com vários objetivos e utilizando vários métodos, né? Nós falamos aí sobre já o berço da civilização, o berço da pedagogia na civilização grega, né? E início da primeira reflexão acerca da ação pedagógica, cresce o papel do pedagogo como desenvolvimento da escrita, leitura e cálculo. E as reflexões influenciaram no século a educação e a cultura do Ocidente, tá bom? Então, nós fizemos aí um breve estudo sobre a Idade Antiga, povos primitivos, e eu espero que vocês tenham entendido e anotado aí as dúvidas para que nós possamos apresentar mais tarde no chat, tá bom? Um abraço.